Guará FM 98,1. É nossa, é daqui. O programa a seguir tem uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Os assuntos mais relevantes da nossa cidade serão debatidos agora, aqui na sua Guará FM. Está entrando no ar o programa Guará Vivo. A apresentação, Joel Alves. Programa Guará Vivo. Mais uma batalha. A gente tem hoje uma satisfação enorme aqui. A gente está conversando com o vizinho, com o morador da nossa cidade. A gente luta nessa vida e, na verdade, a gente vai discutir hoje o programa, a dificuldade que a gente tem com a questão da moradia. A gente vai discutir isso. E vamos discutir vários outros assuntos da família também, que é importante a gente ter presente em si. Mas eu vou passar para o candidato para ele se apresentar e a gente vai desenvolver um papo legal aí. Prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade. Bom dia, Joel. Bom dia, o Rony, o Jorge também está aqui. Bom dia aos ouvintes da Guará FM 98.1. É um prazer enorme estar aqui no seu programa Guará Vivo, né? Então a gente fica muito feliz em estar aqui. E a gente, como morador do Guará, né, a gente já se conhece há um bom tempo. Então é uma felicidade sempre estar andando e conversando no Guará. E estar aqui na rádio, já estive aqui outras vezes. E eu fico muito feliz de ter o convite de vocês hoje para a gente bater um papo. É isso aí. Importante, gente, olha, a gente vai conversar logo de sola. Eu queria passar para o Rony aqui, para ele passar as perguntas. Nós temos duas perguntas, uma pergunta muito importante, que é outro morador do Guará e um ex-administrador do Guará vai fazer a primeira pergunta para a gente entrar de sola na questão da entrevista. O Wagner. O Wagner está aqui, vai fazer uma pergunta e a gente... Rony, pode passar para o Wagner para a gente ouvir? Aí você vai ouvir a pergunta aí. Bom dia, Joel e ouvintes da Rádio Guará FM. Obrigado pela oportunidade de fazer essa pergunta. Cumprimentar aí o nosso querido companheiro Policarpo. Então vou fazer essa pergunta aí que eu acho que é importante para todos nós nesse momento, né, que estamos entrando num pleito eleitoral. Companheiro Policarpo, diante das desigualdades, né, urbanas e sociais existentes hoje no Distrito Federal, queria saber de você quais devem ser as prioridades do próximo governo, né, no próximo período e nos próximos anos, para garantir mais justiça e oportunidades, né, em especial para a nossa juventude e para a nossa classe trabalhadora que estão tão desesperançados. Tá bom? Um grande abraço, obrigado. É isso aí. O nosso querido Wagner, e é bom lembrar que o Policarpo é candidato, pré-candidato a deputado federal e na verdade, a Câmara Federal tem um papel importantíssimo na questão da legislação local nossa aqui. É importantíssimo. Por isso essa pergunta. Fica à vontade. Primeiro, agradecer ao meu amigo Wagner, é um prazer sempre ouvi-lo, né? A gente tem andado muito juntos há muito tempo. O Wagner, que foi administrador aqui do Guará, então é uma pessoa que gosta muito do Guará e eu fico muito feliz com a sua pergunta. E eu estou, Joel, nessa pré-candidatura a deputado federal, né? A gente tendo um olhar para a cidade e a gente quer cuidar das pessoas. Quando o Wagner faz a pergunta, hoje o Distrito Federal é uma cidade que tem uma desigualdade social muito forte. Então a gente precisa ter programas sociais para investir nas pessoas, para que as pessoas possam viver com dignidade. Eu tenho trabalhado o tema da dignidade territorial, que é em cada cidade, em cada território, seja aqui no Guará, na Estrutural, no Recanto das Emas, em Ceilândia, no Itapuã, onde for, a pessoa possa viver com dignidade. E aí tem que ter, para viver com dignidade, tem que ter os serviços públicos perto de casa, que possam ser atendidos na saúde, na educação,
as mães precisam de creches, a gente precisa ter escola integral, Transporte, né? transporte público de qualidade, e aí eu defendo que seja de qualidade e gratuito. Gratuito. Vou defender o tarifa zero integral, de segunda a segunda, não só aos domingos e feriados como é hoje. Foi um passo importante, foi uma luta, né? Também tem o passe estudantil, e a gente precisa trabalhar para a gente fazer o transporte público, que já é um direito constitucional, está na Constituição, mas a gente precisa executar esse direito no próximo período. E não só aqui no Distrito Federal, como eu vou ser deputado federal, a gente vai cuidar do país inteiro. E legislar e a gente avançar para a gente poder implementar a tarifa zero em todo o país com transporte público de qualidade. Às vezes as pessoas perguntam assim, se for gratuito, vai perder a qualidade. A qualidade já está ruim e é caro. É verdade. Né? E não só a qualidade em si dos ônibus, mas até a acessibilidade as pessoas não têm. Então a gente precisa discutir esses temas, a gente precisa ter o lazer, ter cultura, os espaços de cultura nas cidades, né? Aqui nós temos a nossa Casa da Cultura, mas tem várias cidades que não tem nenhum teatro, não tem casa de cultura. As pessoas precisam, a nossa juventude precisa ter direito ao esporte, ao lazer, à cultura, para a gente poder realmente ter as cidades que possam ter vida. Então, não ter que se deslocar para o plano piloto. Eu sempre digo, o plano piloto, as cidades precisam ter as mesmas coisas que tem o plano piloto. As mesmas condições. As mesmas condições. Acabar com esse apartheid, né? Na verdade, é que a gente infelizmente teve governadores aqui que só olhavam o plano piloto e na verdade isso é muito ruim para a cidade, né? Porque na verdade, prejudica o próprio plano piloto quando você concentra os serviços lá. Então essa espalhamento, essa diversidade é importante, né? Termina prejudicando, porque concentra, né? Então a gente precisa fazer desenvolvimento econômico também nas cidades. A gente precisa descentralizar os serviços, mas precisa, acima de tudo, ter um serviço público que atenda cada população, em cada setor, em cada território. A parte, por exemplo, de iluminação pública, né? Você que já foi da SEB, né? Eu e o Wagner fomos da SEB. O Wagner SEB também. Então, ela sabe que é importante, quanto é importante a iluminação pública para a segurança, principalmente das mulheres. Principalmente não dá para fazer das segurança no escuro, né? Não dá. Então, assim, são pontos que são fáceis de resolver. É cuidar da cidade, é usar bem o recurso público. Infelizmente, hoje, aqui no Distrito Federal, os recursos públicos não foram bem utilizados. A gente vê aí o escândalo do BRB, é um exemplo. Então, a gente precisa usar bem os recursos públicos para que possa fazer mais e fazer para quem mais precisa. Cuidar dessas pessoas. É verdade. A gente começa a conversar, são tantos assuntos, a gente vai entrar em detalhes nisso que a gente falou aqui, porque o Policarpo falou uma coisa muito interessante, sobre o transporte público, por exemplo. As pessoas estão sofrendo, porque na verdade, veja bem, e a gente vai entrar no outro assunto também, que é a questão da moradia. As pessoas que moram no Guará começam a ter dificuldade. Mas a gente vai entrar nesse assunto aí. Nós vamos ouvir agora, Rony, a pergunta da Ju do movimento Mulheral. Eu adoro a Ju e as meninas da cultura que atuam nessa área, porque é impressionante. E a Ju, ela é atuante, ela é bastante atuante. Vamos ouvir. Olá, pessoal da Rádio Guará, programa Guará Vivo. Uma saudação especial aí ao Joel. Hoje, com a participação especial aí do representante da nossa cidade, o experiente pré-candidato a deputado federal, Policarpo. Tudo bem, Policarpo? Tenho uma pergunta para você, né? Quanto guaraense, vou tentar ser porta-voz de uma dor muito comum dos trabalhadores aqui da nossa cidade. Você sabe muito bem que o Distrito Federal enfrenta um grave problema de acesso à moradia. Os preços dos imóveis e dos aluguéis estão cada vez mais altos. E muitas famílias trabalhadoras comprometem grande parte da renda apenas para ter onde morar, sem conseguir acesso aos programas habitacionais existentes. Você defende a criação ou ampliação de um programa de auxílio aluguel ou de incentivo à moradia para trabalhadores de baixa e média renda? Se sim, como é que funcionaria essa proposta? De onde viriam os recursos para financiá-lo? Muito obrigada pela oportunidade da participação. Até mais. Do Ju, lembrando que o Policarpo foi
do setor da SPU, né? Que isso é importante. Você tá com cancha para poder responder. Primeiro agradecer a Ju Krause, né? Que é aqui nossa moradora do Guará, bastante atuante no mulheral, em todos os setores, na cultura. Então, eu fico muito feliz pela pergunta dela. Essa é uma questão assim, a gente passou agora um período na Superintendência do Patrimônio da União e cuidando dos imóveis da União. E ali já a gente recebeu uma ordem do presidente Lula que era para colocar todos os imóveis da União a serviço do povo brasileiro. Se fosse na área urbana, para fazer moradia, fazer habitação, se fosse fazer projetos sociais, a gente também fez algumas parcerias com o próprio GDF. Sim. Só um exemplo, por exemplo, a Policlínica do Gama, tem um prédio lá que estava parado e a gente fez a sessão para fazer a Policlínica do Gama, que a maior policlínica do DF é essa do Gama, que é na utilização de um prédio da União. O Shopping Popular, que estava parado já desde 2017 e de forma irregular, a gente fez também agora para o GDF, para revitalizar, para fazer um mercado municipal, para cuidar dos feirantes atuais, mas também ter um desenvolvimento para a agricultura familiar, para a economia solidária, que é tão importante porque gera renda, né? É muito solidário. Então, foram vários momentos. E a moradia a gente também fez em alguns setores, como Ceilândia, Samambaia, agora no Riacho Fundo 2. A gente colocou imóveis dentro do projeto do Minha Casa Minha Vida, no Ministério das Cidades. A pergunta que a Ju faz primeiro, a gente precisa ter a questão da moradia como uma prioridade do governo para a gente poder realmente tirar as pessoas do aluguel. Está muito difícil. Né? A situação está muito difícil. Por exemplo, Policarpo, as pessoas que estão ouvindo a gente, que moram no Guará, dificilmente a pessoa que não adquiriu o seu imóvel vai conseguir adquirir agora. O meu filho, por exemplo, ele está morando em Taguatinga, ele casou. Quem casa quer casa, né? Ele casou e estão lutando para comprar um apartamento, mas está muito caro você comprar o imóvel aqui. E Brasília não era para ter déficit habitacional, porque, diferentemente de outras unidades da federação, Brasília tem terras, seja da União, ou seja, terras da Terra Cap, do GDF, diferente de outra cidade que às vezes você tem que indenizar para poder ter aquele acesso àquela terra. Então aqui já tem a terra por parte do governo. Bastava ter uma prioridade, né, de fazer, e aí, você tem uma ideia, os últimos 6 anos, o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para as pessoas mais de baixa renda, ele foi suspenso. Só voltou agora no governo do presidente Lula. E a gente precisa avançar nessa parte da moradia. Eu, inclusive, incorporei, a partir, inclusive, desse trabalho na SPU, essa questão da moradia como uma das bandeiras que a gente vai defender no Congresso Nacional, como deputado federal, para a gente poder realmente tratar. Porque moradia é dignidade. E eu vou citar um caso. Eu moro na 28. Eu comprei uma casa financiada pela Caixa Econômica em 2005. Terminei de pagar o ano passado. Depois de 20 anos, no final do ano passado, eu terminei de pagar a casa. É isso mesmo, eu passei por isso também. A alegria que dá quando a gente finaliza e tem o título e diz assim, é minha? É minha, posso voltar todos os dias para o meu lar, para minha casa. É uma felicidade enorme. E de poucas pessoas. De poucas pessoas. Mas nem todo mundo consegue financiar um imóvel. Então tem que ter acesso à moradia com dignidade, e eu digo assim, não é só a moradia, tem que ter transporte, tem que ter os serviços públicos perto também de casa, porque isso é que dá a dignidade completa para que a pessoa possa viver com felicidade. E um pouco do que a Ju falou, hoje existe um auxílio aluguel, mas as pessoas reclamam demais. É muito baixo, ele só oferece para quem está em vulnerabilidade, né? Então, se você tiver um emprego ali, já não tem mais o auxílio aluguel, então precisa ampliar. Nem sempre a pessoa recebe de forma correta nos meses que está dando o auxílio aluguel. Verdade. Então, de forma provisória, você pode fortalecer o auxílio aluguel, como a Ju propôs, com um valor substancial que dê para as pessoas realmente ajudar no aluguel que as pessoas precisam. E para aquelas que
Você pode ter uma faixa, né? Que pode ser tipo até a faixa 1, que tem esse auxílio, mas que esse auxílio aluguel, coisa seja de forma provisória. Eu acho que a gente tem que focar para resolver uma vez por toda a moradia. Isso é importante. Vamos falar com o Rony, ele quer fazer uma pergunta. Bom dia, Policarpo, seja bem-vindo aqui à Guará FM. Policarpo, você falou que morou na 28, eu morei também na 28 no Conjunto P, muitos anos, né? Passei minha infância toda lá, saí de lá em 98, hoje estou na 40 e graças a Deus, já falei aqui, eu moro aqui no Guará porque minha mãe deixou os filhos construírem em cima lá do prédio, lá no prédio onde ela tem. Aí falando em valores, eu estou na Codab e eu recebi uma proposta esses dias de um imóvel que vai sair lá no Recanto das Emas. É um lugar mais afastado, como o Joel falou, os filhos do Guará estão cada vez mais difícil de comprar aqui, mas lá é 350 mil reais e ainda nem está pronto. Aí a gente fica falando o que é barato. Será que 350 reais já é o preço mais barato? Em comparação ao que a gente vê aqui no Guará, tá barato, né? Se a gente for em porcentagem. Que a gente vê agora imóveis, por exemplo, eu fui no Açaí, lá na Leroy essa semana, eu vi que tem um imóvel, uns prédios do Paulo Otávio que estão sendo construídos ali na frente. Eu não quero nem imaginar quanto que é o preço daqui, que vai ser aqueles apartamentos. Eu acho que vai ser de super luxo ali, né? Então, você falou de faixa 1, eu não sei, tem um subsídio do governo. Aí, o que você pensa aí? Porque aqui em Brasília, desde quando eu me entendo por gente, eu sou de 79, aqui nunca teve imóvel barato, se a gente for ver a época que a gente vivia. E a gente não tem perspectiva nenhuma que melhore esses preços assim para quem não é classe baixa, que entra nessa faixa 1. E quem está ali no meio termo ali não tem o que fazer, porque os preços ainda são muito altos. Então, foi pensando nisso que o presidente Lula ampliou essas faixas no Minha Casa Minha Vida, né? Então, você tem várias faixas que tem subsídio também. O problema é que o governo local, a política ainda habitacional é muito ruim, certo? Precisa ter um olhar, porque assim, quem tem 350 mil para comprar, isso você está falando que é pela Codab, né? Quem tem vai no mercado, faz outras coisas, então isso não é possível que seja dessa forma, né? Então realmente tem que oferecer, né, com um subsídio maior para que as pessoas possam viver e possam realmente ter a sua moradia. A moradia, como transporte público, a moradia também é um direito constitucional. A Constituição nossa, que é chamada Constituição Cidadã, ela é cidadã exatamente por isso, porque ela traz vários benefícios sociais, né, que vê as pessoas para viver com dignidade, como é a saúde, como é a educação, o transporte, a moradia. Essas questões, elas têm que ser centrais para os governantes para poder atender a população. Tem recurso? Tem recurso suficiente, tem terras, tem como planejar e oferecer de verdade para que as pessoas possam morar e viver com dignidade. Infelizmente, às vezes as pessoas optam por outros tipos de serviço. Tem governante que faz só obras. E a gente sabe por que as pessoas querem fazer só obras, né? Então, estão entregando, hein, essas obras. Então aí, os buracos estão na cidade, né? Porque não consegue, o dinheiro às vezes depois é escasso, as empresas vão fazer, depois querem os aditivos, né? Por mais, né? A gula é grande. A obra se prolonga ao longo do tempo. Prolonga. Eu vou citar um caso aqui, a UPA aqui do Já Guará. era para estar entregue. Eu fui lá no dia 10 de junho, eu e o Leandro Graz, que é o nosso pré-candidato a governador. Dia 10 de junho, ele vai vir aqui também. Vir aqui também. Dia 10 de junho era a data para entregar aquela obra. A obra está lá, passou o dia 10 de junho, a gente não sabe nem quando vai ser entregue, e é uma obra importante para o Guará. Isso é muito importante. É uma UPA Porte 3, Porte 3, né? O Guará não tem um hospital, né? E precisa ter uma melhora na saúde. A saúde, na verdade, não só no Guará, mas a saúde está um caos. Caos, no Distrito Federal todo. As pessoas sempre foi uma área difícil, mas agora está muito pior. E a gente não vê solução para a questão da saúde aqui no Distrito Federal. Precisa olhar a saúde, é um dos pontos que a gente precisa olhar com muito carinho, porque as pessoas não podem passar 3 meses para uma consulta.
6 meses, 1 ano ou mais para fazer uma cirurgia. E essa questão das grávidas aí morrendo, né, os bebês, isso é uma vergonha aqui pro nosso país, né? Na capital do país, capital do país, onde tem, né, um fundo constitucional que é para fazer os investimentos também na área de segurança, saúde e educação. Tem recursos, mas são mal aplicados. Porque na saúde vocês veem os escândalos que aqui lá surgem, né? Já faz um bom tempo. Então a gente precisa cuidar do nosso povo. Então essa questão da moradia, Rony, eu vou dizer para você, esse vai ser um dos pontos principais da nossa pré-campanha e também, se eleito depois deputado federal, eu vou cuidar dessa parte com muito carinho para a gente achar soluções. Precisa também cuidar da regularização fundiária. Na 40 meses a gente sabe que tem problemas em todas as cidades. O Distrito Federal é um Distrito Federal muito irregular em diversos setores. Em áreas que tem particulares, em áreas do GDF, em áreas da União. A gente iniciou um processo, mas ainda não finalizou, e a gente precisa olhar com muito carinho a regularização, porque a regularização também, muitas vezes você já mora lá, já tem sua moradia, mas não tem o título. E isso dá uma insegurança enorme. Fora o fato... Hoje tem a escritura, né, do imóvel, mas, por exemplo, se for a BITS para tentar vender um dia, não tem ainda, né? Você não consegue fazer um financiamento pela Caixa, por exemplo, né? Ali no Riacho Fundo 2, foi um projeto do governo federal, junto com o governo local na época. Você tem ideia como tem situações irregulares? Tem 5.000 famílias que moram lá e não está regularizado. A SPU está cuidando agora para a gente avançar, né, do período, sair agora lá, mas vai dar continuidade, né, a própria SPU para buscar, para dar os títulos para as pessoas, para poder a pessoa às vezes fazer um financiamento, fazer um investimento. Às vezes você fica até receoso de fazer qualquer coisa onde você mora, porque não, né? Você não pode nem aplicar. Mas me diz uma coisa, afinal de contas, a gente vê isso que você falou, acontece muito em Brasília, a gente vê muito isso, que as pessoas ganham um lote e depois é uma luta para regularizar. Será que é tão difícil assim? É direito fundiário? O que acontece, você sabe? Aqui tem mais dificuldade, assim, a questão cartorial aqui é um pouco mais problemática que nos outros estados, mas não é só isso. Eu acho que falta vontade política para fazer. Vontade política. E as pessoas gostam, né? Eu vou falar assim, os políticos tradicionais, eles gostam que fique ali sem resolver, porque cada eleição ele vai, volta. Ter sempre a mão, explorar o coitado do morador. Então, às vezes as pessoas preferem não resolver os problemas, mas dizer no gerúndio que está resolvendo. Isso é cruel, né? Isso é muita crueldade, mas é a realidade, é a realidade, é o que acontece muito. Gente, é o seguinte, nós estamos fazendo um programa muito interessante. A gente já conversou aqui, já teve as perguntas, já conversou sobre habitação, que é um assunto que premente. Hoje esse assunto é um dos que faz as pessoas do Guará sofrerem. Hoje, para quem mora no Guará, e outra coisa, um tormento viver de aluguel. E se você não pagou o mês que vem, você está na rua, cara, você não tem lugar para morar. Esse problema de habitação é um problema corrente, mas é um problema mundial. Nos Estados Unidos, eu fiquei pasmo quando eu fiquei sabendo, tem muita gente que está morando no carro, elas estão morando no veículo, porque não tem dinheiro para poder pagar aluguel e não tem como morar lá. Então, são problemas sociais, assim, muito grandes, sabe? Muito, muito grandes. Agora, eu queria entrar um pouquinho, a gente sempre pula para um lado muito importante para mim, talvez o mais importante, que é pro lado da família. Policarpo, a gente conhece um pouco a história da sua família, a questão da Socorro. A Socorro foi até administradora regional, ela tem um trabalho nessa área, e o seu filho também. Essa questão porque a família é um exemplo, e a gente quer que toda a família seja saudável, que tenha essas coisas. A gente vive muito problema com isso. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você, quando você chegou para Brasília, como é que foi sua chegada, a questão da sua família, é muito importante para a gente. Muito obrigado, João, pela pergunta. Eu acho que é sempre um prazer a gente falar, né, do que a gente é apaixonado também. É verdade. Porque a gente é apaixonado pela família, né, com carinho. Isso é muito importante. Pela minha esposa, pelos meus filhos,
hoje pelos meus netos. E eu sou de uma família grande, viu, Joel? Eu sou do Rio Grande do Norte. Nordeste é conhecido. Lá em casa... Tem que escutar meu programa à noite aqui de forró, que eu imagino que você gosta de forró, hein? Rapaz, gosto de forró, Luiz Gonzaga, Dorival Dantas. Aí sim, meu amigo. Flávio José, então depois eu vou começar a escutar mesmo, nas minhas caminhadas, né? Eu adoro forró e gosto de dançar também, tá? Então, aí sim. Mas lá em casa nós somos 10. 10? São 6 mulheres e 4 homens. Eu sou o caçula, você tem ideia, a escadinha aí tá bem, então... e eu vim para Brasília em busca de oportunidades, como muitos vieram aqui para o Distrito Federal em busca de oportunidades. E aqui eu encontrei, né? Eu conheci a Socorro ainda quando estudava agronomia lá em Mossoró. A Socorro participava da igreja católica, né? Então, da pastoral da juventude. E a Socorro já era militante de esquerda, já estava afiliado ao PT. E eu me filiei ao PT em 86, quando eu tinha 19 anos. Então, a gente tem toda a vida... Aqui em Brasília não, lá? Lá no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte você já entrou no partido? Já entrei. Perfeito. E aí eu me formei em agronomia, casei com a Socorro, eu terminei, a minha formatura foi 7 de abril, dia 22 de maio, no dia do aniversário dela eu casei. E aí a gente ficou ali um período ainda no Rio Grande do Norte, depois em outro momento eu conto como é que foi o casamento, que é a história mais longa. Mas a gente casou e eu vim para cá, a gente morou, o primeiro local que eu morei, Rony, no Guará, foi na 38, e morei na casa da minha irmã por um bom período, e depois, assim, acho que uns 6 meses mais ou menos, e depois eu fui para morar na 19, eu e a Socorro, no barraquinho de fundo lá. Você já sofreu o problema da moradia naquela época? Já. Eu fiz um aluguel, eu não tinha recurso para alugar um local, né? Melhor eu fui morar num barraquinho de fundo, eu e ela, só nós dois. Eu não vou contar os detalhes, mas a gente dormia num colchão de solteiro. Apertadinho. Então, assim, eu vivi do aluguel de 91 até 2005, quando a gente comprou a casa né? Então, assim, foi um período longo de aluguel, né? Então, a gente sabe o sofrimento, sabe as dificuldades. Ali a gente viveu na 19, depois nasceu o Arthur. O Arthur nasceu em 93, e depois a Camila em 2000. O Arthur também tem uma militância, né, da esquerda. É bastante atuante o Arthur. Então, assim, na verdade, às vezes, assim, a Socorro foi administradora da Estrutural por 4 anos no governo, né, do governo Agnello em 2011 a 14. Mas administrar daquela época, então, não devia ter sido fácil de jeito. Não, em uma cidade bem difícil, né, com muitos problemas sociais. Mas até hoje. Eu confesso que a gente anda lá e muita gente tem saudade, tá? Porque foi feito muita coisa. Você tem ideia, naquele período, nem o endereçamento das casas tinha. Era uma caixa postal. Poxa, as pessoas recebiam a correspondência através de uma caixa postal, que iam lá todo dia saber se chegou, se não chegou, e foi feito... Falando nisso, eu trabalho nos Correios, hein? Tá vendo? E eu fui com a Socorro mais de uma vez nos Correios para acertar, para que a gente pudesse fazer o endereçamento. A gente teve que ir na Secretaria de Transporte para poder fazer a logística, né, de toda a cidade, e foi feito. Né? E muitas outras coisas, né? Eu não vou fazer aqui uma prestação de contas do período dela, mas foi feito muita coisa na estrutural. São 4 anos, né? E então, assim, a gente já se conheceu, todos os dois já tinham uma história, né, política, de militância, não dependia do outro. Uma sintonia. Né? E é que a gente caminha juntos até hoje, então a gente trabalha juntos, ela me ajuda bastante em todos os aspectos, né? Então, abraço para Socorro lá, Deus abençoe. E os meus 2 filhos, graças a Deus, também, todos os dois são filiados ao PT, militam. O Arthur já foi presidente do PT Guará. É verdade. Né? O Arthur fez direito, né? A Camila é veterinária, trabalha aqui na região de Goiás, aqui em Alexandre, nessa região ali. Está atuante Está atuante, fazendo trabalho de campo.
ela gosta já de grandes animais, então a especialidade dela é cavalo e boi. Mais cavalo que ela gosta, porque ela fazia também hipismo. Então... Interessante que tem mercado para isso, né? O agro no país evoluiu de uma maneira impressionante, então veterinários são muito procurados. Tem mercado, ela gosta muito, eu acho que assim, é o que ela faz com muita, né? Ele fala com o coração, gente. Sabe o que acontece? Você formar um filho é uma coisa tão importante, e a gente luta tanto para isso, né, Policarpo? Você luta para a formação do seu filho. Meu filho também já é advogado, trabalha no Ministério Público. É uma vitória muito grande, né? Uma realização. É uma felicidade enorme, porque assim, às vezes a gente vê as famílias, né? Tem muitos, e que não tem a mesma... Sim, não é coisa, é coisa rara. Então, assim, quando a gente vê todo mundo próximo, fazendo as mesmas coisas, gostando do que faz, ajudando o tempo todo. Então, assim, os meus filhos são filhos e são amigos, né? A Camila é minha amiga, o Arthur é meu amigo, porque a gente cuida de tudo, trata o tempo todo de todos os assuntos. E claro que a política é na veia de cada um, e a gente conversa o tempo todo sobre isso, né? E o Arthur já me deu 2 netos, tá? Já tem? Já, tem a Catarina e o Thomas. Ontem o Arthur foi assistir o jogo do Flamengo. Sim. Do seu Flamengo. Do meu Flamengo. E foi com a Catarina, né? Então, é uma felicidade enorme a gente poder, né, ter essas pessoas sempre do seu lado. É verdade, gente. A gente vive um problema. A gente falou da habitação, falou da saúde e falou dessa questão da família. Na verdade, seja nas igrejas, seja nos movimentos sociais, a gente é muito importante a noção da família, que a pessoa se sentir parte. Eu contei vários amigos aqui, e todos eles sofrem com o problema da moradia. É muito difícil você conseguir uma moradia para morar, e é muito caro. Tem uma coisa que eu queria falar um pouco nesse assunto. A quadra 60, por exemplo. A quadra 60 fica atrás do setor de postos ali e ao lado da 46. Ali deveria ser, por exemplo, um local para moradia social. E eles fizeram a licitação e venderam para grandes empresas imobiliárias. E isso aí é que está acontecendo no Guará. Muitas empresas imobiliárias ganham esse negócio, e tudo bem, elas têm o direito de ganhar, mas o problema é que o preço chega lá em cima. Então o preço do Guará está muito alto e está afetando a comunidade. Outra coisa que eu queria falar com você, e que eu sinto falta mesmo, é a questão da alimentação. Por exemplo, a gente vai na Estrutural, tem lá um restaurante comunitário. Essa questão é bem interessante de discutir. Você tem a alimentação para as pessoas ali da região. Mas o Guará não tem restaurante comunitário. As pessoas, e há uma discussão sobre isso, muitas pessoas questionam, não, porque o Guará tem um padrão de vida. Eu falei, gente, tem gente, Policarpo, no Guará que passa fome. Tem aposentados que ganham uma aposentadoria muito pequena e sofrem, e às vezes precisam se deslocar. Tem até uma linha que eles pegam uma orientação para irem almoçar lá Então, assim, o Guará não é essa coisa toda que as pessoas arrotam como cidade de classe média e alta, mas dentro daqui existe uma população. Existe aquela população que comprou, como você, por exemplo, comprou uma casa financiada. Nós temos aqui, por exemplo, a origem das quadras do Guará 2, por exemplo, elas foram realmente a da X, casas da X. E, na verdade, você olha que tem muitas casas que estão caindo aos pedaços. E essas pessoas precisam de ajuda. Então, essa questão da habitação que você coloca, ela vai atingir o coração de muita gente, com certeza. Se eu fosse deputado federal, é uma ótima pauta para deputado federal. Porque na verdade, a procura é grande e, na verdade, a carência também, não é isso, Policarpo? Sem dúvida. Eu acho que é um tema que dá dignidade para as pessoas. Dignidade. Né? Então, a gente precisa tratar com muito carinho, sem promessas falsas. Porque também tem muitos aproveitadores que saem dizendo aí que vai fazer isso, vai fazer aquilo, com a questão da moradia. Eu vou fazer
essa pré-campanha e depois a campanha a partir de 16 de agosto, mas sem ficar prometendo que vou fazer isso da casa, fazer tal coisa, né? A gente vai debater o tema, cobrar dos governantes e fazer política pública para a coisa acontecer, né? E não dizer assim, eu vou resolver o seu problema de moradia individual. A gente vai ajudar as pessoas a fazer de forma transparente, com uma política pública séria, que a gente não pode ficar brincando com a política pública e com o sentimento das pessoas, tá certo? Então, assim, eu acho que tem muita coisa. O Guará é uma cidade excelente para se morar. Eu sempre digo, eu fui deputado federal de 2011 a 14 e continuei morando no Guará. Tinha uma lógica, né, para algumas pessoas que virou deputado, vai morar no Lago Sul, não sei aonde. Isso que eu ia te perguntar, você foi deputado federal e teve outro cargo também, ou Policarpo? Ou só foi de 2011? 2011 a 14. Aí, porque você é um rosto conhecido há muitos anos, né, Policarpo, aqui. Eu fui assim, quando eu vim para cá, né, então eu entrei depois logo no judiciário, passei um ano ainda e pouco, ainda também dando aula na Secretaria de Educação. Foi presidente do Cidjus, né? Lá na Secretaria de Educação em Samambaia, então passei um ano ainda desse período. Depois entrei no sindicato, fiquei de 99 até início de 2011 na direção do sindicato. Eu acho que fiz um trabalho também muito correto. Aí fiquei na suplência de deputado, mas terminei assumindo o mandato. E a gente fez um trabalho também com muita dedicação nesse período. E agora, os últimos 3 anos, Rony, eu fiquei na Superintendência do Patrimônio da União. Então, a gente fez muitas entregas também. Tem muita coisa que não deu para fazer. O período rápido. Nunca dá. A estrutura de servidores na área federal está muito precária. Então, a gente teve muita dificuldade também com isso. O presidente Lula, né, fez o concurso unificado, está reestruturando o Estado, mas o Estado está muito sucateado, do ponto de vista de... tanto às vezes de remuneração que tem em algumas áreas na área federal, como também do ponto de vista de número de servidores. Só está diminuindo os Correios mesmo, hoje tem 76 mil empregados, já teve 125 mil. E fora as vezes que já tentaram privatizar, né? Então, pois o serviço que não precisa. Então a gente precisa fortalecer o Estado, a gente tem... Porque quem presta o serviço na ponta é o Estado. E o Estado tem que estar onde o povo está. Não, a gente precisa atender a população. Eu faço a defesa dos servidores públicos, mas não faço a defesa só dos servidores. Eu defendo um serviço público de qualidade que chegue na ponta. E eu sou servidor público desde 92, tanto no Judiciário, passei um período na Secretaria de Educação, depois fiquei só no Judiciário, mas a minha missão é servir o povo. Então, por onde eu passei, eu sempre dei o melhor de mim. Eu quero fazer, não interessa o que eu estou fazendo, eu quero fazer o melhor, porque é aquilo que eu estava se propondo naquele momento. Então, a gente tem essa dedicação, a gente sabe das desigualdades, voltando ao seu tema aqui, que tem também no Guará, né? O Guará é uma cidade excelente, e aí eu estava falando aquela hora assim, se eu acertasse na Mega Sena, eu continuaria morando no Guará. É verdade. Né? Então, não saio também. Do Guará, eu não saio por nada. E olha que eu conheço o Distrito Federal todo, gosto das outras cidades, gosto de Sobradinho, gosto do Gama, né? Diz quem ama mora no Gama, mas eu quero continuar morando no Guará e amando o Gama do mesmo jeito, porque a gente precisa cuidar do Distrito Federal. Ceilândia, por exemplo, que é uma cidade, né, nordestina, eu que sou nordestino, quando eu vou a Ceilândia eu me sinto em casa. É verdade. Mas o local que eu quero voltar, né, para dormir, para descansar, para ver meus filhos, meus netos, é o Guará. Então eu gosto muito daqui mesmo. Muito bom, muito bom. Todas essas questões que a gente está discutindo, mas eu queria uma coisa interessante, você passou 4 anos na Câmara Federal, foi isso? Foi. Porque aquilo lá, na verdade, gente, para quem não conhece, a Câmara Federal é uma cidade. É impressionante. Tem uma ótima assessoria, está sempre assessorando o deputado no que for necessário, as assessorias técnicas, o serviço lá é muito bom, mas ali, olha, a Câmara Federal tem vários deputados de vários estados, na verdade o Brasil está ali dentro representado. Então, eu trabalhei 4 anos na Câmara Federal e é o seguinte, aprendi uma coisa, foi muito bom, e eu aprendi uma coisa, ali tem tudo, menos bobo. Aqueles caras, você entra, o cara fala entra bem cambaleante, você fala, pensa que o cara não... E você, quando o cara começa a falar, você fala, poxa, que mente graciosa. Isso são todos os deputados federais. E aquilo lá é bacana. Eu queria falar um pouco com você sobre essa sua experiência, porque tem muita gente
que é candidato a deputado federal, mas não sabe nada. Na verdade, ele vai chegar lá e o que você já sabe, ele ainda vai aprender. Então, quer dizer, é um tempo perdido para o eleitor votar na pessoa assim. Mas de qualquer maneira, como é que foi essa sua experiência lá e você vê lá as chances de conseguir mais coisas para Brasília? Enfim. Então, é fato que se a gente conseguir um outro mandato a partir do próximo ano, né, na eleição agora no dia 4 de outubro, a gente vai com muito mais experiência, né? Então, os quase 4 anos que eu passei lá, porque eu era suplente, depois virei titular com a ida do Paulo Tadeu para o Tribunal de Contas. Suplente sofre muito, viu? Não é a mesma... Sofre muito, porque a própria composição do gabinete muda, a composição é do titular, né? Você não tem ela por inteiro, então é preciso... Às vezes tem as ameaças, vai estar tal jeito, a pessoa quer dizer que vai retornar, que aí fica nas entrelinhas muitas vezes. No fundo, mas sofre chantagem, né? É coisa que eu tenho dito na minha pré-campanha, eu não quero ser suplente. Então, assim, a gente busca agora para fazer uma campanha que a gente consiga ser eleito. Mas, assim, foi uma experiência muito rica. Na época eu também era presidente do PT do Distrito Federal. Sim. A gente tinha o governo local aqui. Então, eu dividia muito o meu tempo também com a questão aqui, mas eu fui um parlamentar assíduo, eu não faltava nenhuma sessão, não faltava nas comissões e andava de segunda a segunda nas cidades. Então, a gente tem essa presença do mandato de não ser aquele deputado que o pessoal chama deputado Copa do Mundo, que só vai num lugar e só volta depois de 4 anos. Né? Então, não dá muito falar em Copa do Mundo, né? Porque depois que a gente... saiu rápido, foi um sofrimento. Mas a gente precisa, o trabalho que a gente fez na comissão, lá na Comissão de Trabalho e Serviço Público, eu acho que foi muito importante. Eu fui relator na comissão de vários projetos importantes, como, por exemplo, a lei de concurso geral, quando passou na Comissão de Trabalho, eu que fui o relator. Ótimo. A gente é uma coisa importante. Tem um assunto que está sendo debatido agora em relação aos servidores públicos, que é a negociação coletiva. Eu apresentei projetos para ter negociação coletiva no serviço público, porque no setor privado tem a negociação coletiva e no setor público não tem. Então você fica a mercê... Correios tem, né? Essa daí, né? Porque lá é seletista. Sim, seletista. Mas quem é do executivo, ou aqui do GTF, ou no município, não tem. Porque não tem a obrigação. Não é muito bom não, hein, Mas é melhor do que... Cara, porque a gente faz umas coisas ali que um prazo determinado e depois perde, aí não consegue mais. Mas sabe o que é, Rony? E quem não tem prazo nenhum? É verdade. Você às vezes, você faz... Claro que quem tem negociação coletiva também tem que, muitas vezes, mobilizar, fazer greve e tal. Sim. Mas às vezes, no setor público, você faz a greve só para abrir a negociação. Sim. Porque, formalmente, não é obrigado a fazer. E aí, quando tem um governante que tem sensibilidade... ele faz. Aí, por exemplo, o governo Lula está lá na mesa de negociação, aí vai debatendo os assuntos, né, dia a dia e tal. Tem as mesas setoriais, você vai discutindo também e isso vai diminuindo os problemas, né? Agora, quando você não tem, aí você fica 4 anos, 3 anos sem nenhum tipo de reajuste e sem poder nem sentar à mesa para negociar. É verdade. Porque às vezes o cara nem te recebe. E aí eu não estou falando só do governo federal. Estou falando também dos governos estaduais, dos governos municipais, porque às vezes a truculência é muito grande. E o governante acha que é dono de tudo ali. Então, a negociação coletiva é necessária. A gente fez vários projetos, eu fui relator do projeto da Polícia Civil, que na criação dos cargos, dos reajustes que teve no período para a Polícia Civil e Militar, eu também que fui o relator. Então, a gente atuou, a gente fez muitas audiências públicas. Eu apresentei um projeto que hoje eu vou retomar ele, que só foi aprovado numa comissão, que era a faixa da vida. Olha. Como é que ela funcionaria? Não é faixa exclusiva, porque as pessoas dizem, vai ocupar mais uma faixa. É uma faixa prioritária. Naquelas vias que tem mais de 2, você fazer uma faixa prioritária que quando uma ambulância entra para socorrer, né, socorrendo alguém, você já sabe que ela está vindo e está vindo naquela faixa. Então, você já desloca
para as outras faixas e deixar ela livre para a ambulância passar. Isso ganha tempo. E salva vidas. Porque hoje isso acontece, mas é um Deus nos acuda, todo mundo se desespera quando vê a sirene Você vê a sirene, você vai dirigir, você não sabe nem onde ela está vindo, se é atrás de você, se é em outro setor. Se tem a faixa da vida... A prioridade é aquela. Você já sabe que você está na faixa, você desloca. Se você não estiver na faixa, você fica na Tem gente que está com som alto lá, nem escuta, né? A sirene. Então, é importante, esse projeto eu quero retomar, vou discutir novamente, né, com o setor, porque depois ele foi arquivado, só foi aprovado só na comissão que ele iniciou, que era a comissão específica, né, que tratava desse assunto, questão do transporte, né, então tratava desse assunto, mas são temas que são importantes. E eu digo sempre, as melhores ideias também não estão na cabeça de um deputado ou de um governante que acha que tem uma cabeça brilhante. Mas, na verdade, a qualidade do deputado é justamente ouvir, né? É ouvir. E a partir daí você apresenta as propostas. Então, é importante, a gente tem feito uma escuta muito forte, a gente vai fazer um trabalho participativo, democrático, para estar presente em todos os setores. E eu até brinco já, eu falo assim, eu passo o meu contato pessoal para as pessoas e digo, esse telefone aqui é o meu e não vai valer só até o dia 4 de outubro. Vai valer nos próximos 4 anos, você me encontra no mesmo número e nós vamos conversar. E nos momentos difíceis, me chame, porque eu vou estar à sua disposição. Mas também não chamo só para os momentos difíceis, né? Quando tiver um churrasquinho, uma festinha, me chame, que eu quero estar junto com vocês. É porque eu também faço política com muito relacionamento. Eu não faço política só com as causas são importantes. Ela é que nos move, ela é que nos dá o rumo e para onde a gente está indo. Mas é importante a gente fazer política com relacionamento, com respeito. Hoje em dia a política tem muita intolerância e a gente precisa respeitar os diferentes, precisa respeitar a opinião das pessoas e precisa ouvir e caminhar com as pessoas para a gente fazer o melhor. Muito interessante. Você me deu um gancho já para te perguntar, porque justamente na 28 também, o pessoal inventou uma inovação que é o espaço do PT, ali na 28, que é justamente no barzinho. E que a gente vê, o pessoal sempre faz reunião lá, e interessante que estimula a presença das pessoas, virou um bate-papo, virou um ambiente social muito interessante. Como é que é essa experiência que vocês lançaram ali na 28? Então, uma sede de um partido, ela não pode servir só para a direção do partido se reunir. Sim. Isso é importante, ter um espaço que você reúna, defina, faça o planejamento, faça tudo. Mas ela tem que ser, acima de tudo, um espaço de diálogo com a comunidade. Então, as pessoas podem procurar, e a sede do PT hoje está ali ao lado do Bar do Júnior. Bar do Júnior, lá na 28, tá? É bom o pessoal saber. Ela não é no bar, ela é ao lado do Bar do Júnior. Ao lado do Bar do Júnior, você sabe que eu estudei com o Júnior, né? O Júnior. Lá do Rio Grande do Norte. A vida dele, a história dele é belíssima. Né? E eu estudei com ele lá em Jundiaí. Eu fiz técnico agrícola lá em Jundiaí, Macaíba. E ele foi meu calouro lá. Né? Então eu estudei com ele lá. Abraço para o Júnior da 28, nosso querido amigo. É um sucesso. Então as pessoas têm feito encontros, né? E não é só para o período aí pré-eleitoral, eleitoral, é um período para o pessoal, o Guará ter uma referência de esquerda, que as pessoas possam dialogar, às vezes a pessoa quer fazer uma denúncia, quer bater um contato sobre algum ponto, levantar uma demanda. Então lá está aberto para isso, eu fico feliz, né? A nossa presidente aqui é a Edneide, né? Então é uma pessoa muito atuante. Eu já fui presidente do PT Guará, o Arthur já foi, a Socorro já foi presidente do PT Guará 3 vezes. Então a gente tem uma vida dedicada também ao partido. Mas sempre com muito olhar na comunidade, porque as pessoas têm que fazer o partido também olhando para o dia a dia da cidade. Indo na padaria, conversando com o comerciante, indo em todos os setores, na feira, por onde for, para ter esse diálogo permanente, porque só a partir daí é que você estabelece a conexão com as pessoas, e ter conexão com as pessoas é o que nos move para a gente poder fazer o melhor. É isso aí. Gente, o Policarpo, esse jeito tranquilo dele falar e você se sente como se estivesse em casa conversando e
E várias pessoas, já teve aqui, esse programa, o programa Agora Vivo, ele ouve todas as vertentes. E teve aqui, por exemplo, o Zé Humberto, do governo, até falou do projeto que vocês fizeram junto, que desenvolveram, resolveu alguns problemas, isso é muito interessante. Teve aqui o Kiko Caputo, que é candidato a governador, o Leandro Graz vai vir aqui, eu já falei com quem está vendo isso para mim, é o Rafael, lá do Jornal do Guará, ele vai trazer aqui o Leandro Graz, e a gente teve várias pessoas, e ainda veio o Cristóvão Buarque vai vir aqui, porque é um espaço democrático para a gente conversar livremente e ter espaço para conversar. A gente não vai ficar pressionando aqui, ninguém quer, a gente quer ver soluções. As pessoas se preocupam muito em falar dos problemas, a gente quer as soluções, gente. Os problemas todo mundo sabe, todo mundo sofre, e a gente está procurando as soluções. Mas eu queria deixar um espaço para o Policarpo. Tem pergunta aqui, hein, Joel? Ele fala, tem aí? Então manda ver. Só lembrando aí pro pessoal que está conosco aqui na 98,1, estamos também ao vivo no YouTube, Rádio Guará FM, muita gente assistindo aqui. O nosso diretor Jean Pablo, que está lá nos Estados Unidos, está mandando um abraço aí pro Policarpo. Tá vendo? A gente vai longe. E tem um ouvinte aqui, né, que está lá da Santa Maria, o Francisco Brito. Ele está perguntando aqui o seguinte, só antes da pergunta, só queria deixar claro, o Policarpo, falando da questão do acordo coletivo, porque, por exemplo, lá no Correio, ano passado, a gente já está aberta novamente, como você falou, as negociações já estão em conversas, mas o ano passado foi aberto as conversas, o sindicato negociou com a empresa, foi decidido lá que ia ter alguns direitos, outros não foram. O TST aprovou o nosso acordo coletivo. Aí chegou lá no STF, cancelaram tudo. Entendeu? Aí deixaram só os básicos. Aí por isso que eu falo, porque é uma negociação às vezes muito demorada, muito desgastante, e às vezes não resolve, porque o sindicato não aceita uma parte, a empresa não quer abrir em outra, e para quem está de fora isso causa um desgaste muito grande, e numa empresa igual os Correios, que está muito desgastada, a população critica muito o Correio, que já foi exemplo de empresa, né? Aí é só nesse sentido. Aí também, nesse sentido, o Francisco Brito ele está perguntando, o que o senhor acha da interferência do judiciário no legislativo? Questão delicada. Francisco Brito, lá da Santa Maria. Eu defendo primeiro a independência dos poderes, tá certo? Tem que ter independência, né? Então, agora, muitas vezes existe a independência, tem casos de interferência que é a mora também do legislativo em fazer determinadas regulamentações. Você tem, um exemplo, tem um direito, aí não regulamenta. A Constituição diz que tem regulamentar. Empurra com a barriga, vamos aí dizer passa assim. 10, 15, 20 anos e a pessoa não pode exercer aquele direito porque não foi regulamentado. E o judiciário precisa Às vezes, aí precisa agir, infelizmente, não era para nessa finalidade, é para cada um cumprir o seu papel. E às vezes também você tem alguém que atropela uma coisa ou outra, né? Mas eu sou sempre pela independência, eu defendo que tenha um judiciário forte, que o Supremo ideal que seja só uma corte constitucional, né? Aí tem o papel de cada um, do TST, do STJ, mas essa judicialização, e muitas vezes é feita pelos próprios parlamentares, tá? Quando se sente atingido, ele vai lá e recorre ao Supremo. Aí quando não é ele reclama. Ele reclama. A gente sabe como que é a política. O Supremo não vai fazer determinada coisa só porque vai lá e acha que vai fazer. Alguém foi lá e deu entrada para fazer. Então, o que a gente precisa é mudar a cultura do legislativo. Tem que ter um legislativo que olhe para o povo, que seja realmente amigo do povo. As pautas sejam pautas que interessam ao povo e não simplesmente os interesses, muitas vezes, do umbigo ou de um partido ou outro. Então, a gente tem que pensar no país. Eu acho que se cada setor pensar de verdade no país, a harmonia entre eles vai vigorar, tá certo? Então, eu acho que é preciso... eu também tenho minhas críticas, muitas vezes, ao comportamento do Supremo, mas entendo esse vácuo que fica, muitas vezes, também na parte das regulamentações e, às vezes, quando atropela também a própria Constituição.
Porque o legislativo também às vezes atropela, né? Então tem que ter alguém para... Não tem nenhum santo, né? Tem que ter alguém ali para dar um freio. Ó, o Arthur, seu filho, né? O Policarpo aqui, um abraço para todos da Guará FM. Grande Arthur. Abração, Arthur, Tá aí. também. Tá lá, né? Arthur é atuante na cidade. Isso aí. É isso aí. Bom, eu queria deixar esse espaço para você falar, Policarpo, porque para você, olhando para aquela câmera ali, você vai falar com o eleitor, porque esse é o momento em que você abre o coração, você fica à vontade e o microfone está à sua disposição. Antes de falar com os ouvintes diretamente, eu quero parabenizar vocês aqui da rádio, né? Obrigado. Eu acho que vocês fazem um trabalho brilhante e o Joel é daqueles camaradas que vivem o Guará 24 horas. Né? Então, o Joel se mete. O Joel faz tudo, né? Ele tá lá na Rua do Lazer, ele tá na quadrilha junina, então, e eu fico sempre, quando eu vou às festas, sempre quando o Joel por lá, porque eu gosto de quadrilha junina, gosto, né? Esse dia eu dancei uma, tá? No aniversário do Graça. Do Graça, pra Socorro. Então, acho que é importante a gente... Olha o detalhe, ele falou, foi com a Socorro. É isso aí, papai é fogo. Então, a gente gosta muito de parabenizar pela ajuda, né? O trabalho que você faz em relação à Rua do Lazer. Eu acho que mais para frente a gente tem que pensar em ampliar a Rua do Lazer, sabe? Ao invés de ser só uma vez por mês, a gente fazer todos os domingos. É um espaço maravilhoso. É muito bom, realmente. Mesmo que não tenha toda a estrutura que tem, que às vezes também ali tem um custo, dá um trabalho e tal, mas deixar livre, igual fica o Eixão, todos os domingos para as pessoas poderem caminhar melhor, ficar mais tranquilas, as famílias se sentem seguras ali também. Já é uma Então, pauta, né? Já é uma pauta. Verdade. Vamos procurar pensar nisso. Na verdade, isso que você... por isso que é bom você representar o povo. Muitas pessoas já falaram isso. Tá? Que gostariam de espaço maior, de alegria. Porque, na verdade, o que acontece? No Guará, viveu muito tempo como cidade dormitório. Então, as pessoas ficam dentro de casa trancada e não tem nem segurança para ir. Na Rua de Lazer, tem lá a Polícia Militar passando, indo e voltando, tem o bombeiro, tem o Detran, tem o teatro do Detran. Então, cara, isso que bom que tivesse mais, né? Dá para, né, educação, Sim, né? sim. Cuida, né? Não é só lazer, é lazer, é esporte, é cultura. Cultura, né? artesanato. Artesanato, é economia solidária, é renda. As pessoas também estão buscando lá fazer os seus negócios, né? Colocar à disposição suas vendas. Então, é um espaço que eu acho que dá para ampliar. Agora, eu vou te falar outra coisa, que eu acho que a rádio pode ajudar muito. Tem muita gente que não sabe ainda da Rua do Lazer. A gente, às vezes, a gente acha incrível, né? Eu sempre vou, dou uma caminhada, passo. Eu já encontrei gente ali que... Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Ele funciona eu não como? Eu não conhecia. E aí eu pergunto assim, você mora onde? Desse jeito. Eu perguntei para uma senhorinha, acho que as meninas até viram, que ela chegou lá e dizia, como é que funciona aqui e tal? Eu fui contando, né? Eu sei, a senhora mora onde? Mora na 19. Olha só. Pertinho ali. Mas que não tem... informação. Informação. Então, acho que Fica esse alerta. Merece uma divulgação. Fica esse alerta. Mas para finalizar, assim, agradecer mesmo a vocês, me colocar à disposição das pessoas, né? Não só do Guará, mas todo o Distrito Federal, estou à disposição. A gente está aí numa fase ainda de pré-campanha, fazendo agenda, discutindo. Estou aberto a estabelecer esse programa. Tem um assunto que a gente vai cuidar muito também, que é da questão da pessoa idosa. Sim, a gente precisa preparar. E nós estamos indo para cá, estamos caminhando para lá, né? Eu já fiz 59, né? Então... já fiz 59, mas independente que eu quero viver bem com cada idade que eu esteja, né? E eu quero chegar aos 90 anos, pelo menos. Ontem eu estava em Planaltina, já vou citar só esses exemplos, e estava numa casa com um senhor de 92 anos. Nossa. Lúcido, falando, contando histórias. E assim, uma coisa assim que eu queria muito chegar naquela idade, se Deus permitir, né? 92 anos não é brincadeira. Mas de forma muito lúcida, entendeu? Assim, então a gente precisa cuidar dessas pessoas. Sim. E a cidade nossa, ela está envelhecendo, tá certo? Então, já tem um número muito grande, mas a gente precisa também, tem muito preconceito contra os idosos que a gente precisa combater, mas a gente precisa preparar a cidade, não só dos direitos, mas da acessibilidade em todos os setores, pensando já nos idosos. Então, é um momento para a gente cuidar. Eu quero me colocar assim à disposição, dizer o nosso
O objetivo na pré-campanha, na campanha, é ouvir bastante. Mas não é só ouvir agora. É ouvir agora e ouvir depois. É continuar presente agora e presente depois. Eu fui candidato na última eleição e não parei de lá para cá. Então a gente tem andado, mesmo quando estava na SPU, a gente dialogava muito com todos os setores, e em cada local, na área rural, na área urbana, dialogando. E nos finais de semana eu continuava andando. E aí eu faço uma coisa porque eu gosto. Né? Não é uma coisa, eu quero porque eu quero em busca de votos. A gente faz o que a gente gosta, a gente ama, a gente quer servir. Isso é muito importante. Todo um amparo que a gente diz assim, eu faço com prazer. Eu conheço pré-candidato ou candidato que faz campanha e diz que não gosta. Aí eu falo assim para eles, eu gosto da campanha, eu gosto da pré-campanha, eu gosto das pessoas. É porque às vezes a pessoa é candidata e não gosta das pessoas. É um dos segredos, gostar do que faz, né? E tem gente que não gosta de ouvir, só quer falar. Meu Deus. A gente que gosta de falar, mas gosta, acima de tudo, de ouvir, a gente se sente bem. E abraçar as pessoas. Tem gente que não gosta de abraçar as pessoas. Eu gosto de abraçar. Você pode olhar a minha rede social, não é uma coisa forçada. A gente abraça o tempo todo, conversa, dialoga. Então, é isso que nós vamos fazer. E espero que a gente continue nos próximos 4 anos, se Deus quiser, como deputado federal, me colocar à disposição de vocês, para que quem quiser fazer agenda, quem quiser, independente, na sua casa, pode ser uma pessoa, pode ser 2, pode ser 1000, o tanto que for, pode me chamar que eu estarei presente. E um ponto de referência é a 28, é ali da 28 do lado do bar do menino, né? Muito gostoso. Outra coisa, aproveitar, você deve ter um candidato a senador. Você tem algum candidato a distrital. Eu queria deixar esse espaço para você. Lógico que para distrital é difícil, porque são muitos candidatos. Você não me comprometa assim. Mas a senador a gente sabe que você tem. E se você quiser falar, fica à vontade. Eu tenho 2 candidatas a senadoras, né? A Érica, que é uma deputada federal hoje, tem 4 mandatos, excelente, faz um trabalho. Ela anda o Distrito Federal todo, muito comprometida. Onde tem alguém sofrendo, ela está junto, ela está sempre presente, e ela é nossa pré-candidata a senadora da República pelo PT. Senadora Érica Cocai. Érica Cocai, essa, né, vamos dizer assim, é o meu primeiro voto, né? Então, assim, é a primeira coisa que a gente vai... E a gente vai apoiar também a Leila do vôlei. Ela já é senadora hoje, fez um trabalho bom também, anda em todo o Distrito Federal. O Lula, ela tem ajudado muito o presidente Lula. A gente precisa de 2 senadoras que ajudem o presidente Lula, que vai ser candidato à reeleição. A gente espera, né, a sua vitória para continuar mudando esse país, para continuar reconstruindo todas né, e poder fazer mais, porque hoje o Congresso é muito hostil ao presidente Lula. E a gente precisa de um Congresso mais próximo, não só para dizer amém, que às vezes tem que criticar, às vezes tem que fazer coisas diferentes, não pode, né? Mas que precisa, nos momentos que sejam necessários para ajudar o país, eles estejam presentes e o Lula poder contar com eles. Mas, acima de tudo, a gente precisa de um Congresso amigo do povo. Esse Congresso, na sua grande maioria, ele é um Congresso inimigo do povo. Ele não gosta do povo, vota as coisas contra o povo. Então a gente precisa de um Congresso, e por isso que eu também estou me colocando como pré-candidato a deputado federal. Aqui a gente precisa, já aproveitando seu espaço, né, sintonizar a política local com a política nacional, e o nosso pré-candidato é o Leandro Graça. É um jovem professor, ele foi candidato na última, teve quase 27% dos votos. Veio para o PT, é o nosso candidato e a gente vai fortalecer. Eu não tenho dúvida que ele vai para o segundo turno e nós queremos ganhar a eleição para a gente sintonizar esse projeto e se preocupar com as pessoas. Tudo isso que nós falamos antes, que a gente vai lutar, vai buscar, mas a gente sabe que o parlamento tem suas limitações, né? Porque quem executa mesmo é o executivo, é o governante, é o governador no caso aqui. E a gente precisa muito dele, ele tem muita disposição. Eu tenho uma relação com ele muito próxima, a gente construiu também uma amizade, a gente faz essa pré-campanha junto, a gente constrói as propostas, a gente está debatendo sempre, né? Então hoje a gente vai se encontrar em várias agendas ainda no dia de hoje e à noite também. Então, fico muito feliz. Nas questões das candidaturas a distritais, a gente vai fazer várias dobradas. Aqui a gente tem algumas dobradas que são mais fortes, como a do Ricardo Vale, que é o candidato... Sim, que vai vir aqui no programa, vai vir, inclusive. Né? O Wagner vai trazer. Do Wagner,
O Arthur apoia o Ricardo Vale também, então a gente tem uma relação muito forte. O Gabriel Magno, também a gente vai fazer uma boa pré-campanha aqui. A Regiane Pitanga, que já foi deputada distrital, foi secretária, é apoiadora do Gabriel. A gente tem outras pré-candidaturas. Eu fiz uma agenda antes de ontem, né? Na quinta-feira, com a Lúcia Carvalho, que já foi deputada 3 vezes. Candidata novamente. Candidata novamente a distrital, fiz uma agenda com ela Ela é histórica. Aqui no Guará com ela na quinta-feira, então é importante. O Jaci Afonso é pré-candidato, o Chico Vigilante também é pré-candidato novamente. Então, inclusive tem uma nota muito, muito, muito triste, que foi a morte da chefe de gabinete da Reusa. Eu fui ao enterro ontem, o velório. Coisa sempre desagradável, né? Mas a gente vai, porque é um momento também de despedida da pessoa, de reconhecimento. É uma homenagem à pessoa. De reconhecimento a toda a trajetória da pessoa. Ela foi sempre chefe de gabinete dele. Assim, ela não foi sempre, mas ela foi já... Um grande período. Quase depois do mandato de 2002, 2003 no caso, acho que já no segundo ano ela foi chefe de gabinete, e também é um momento da gente abraçar a família, a gente sabe a dor que a família passa, por mais que ela já estava, né, um pouco adoentada, né, enfrentando um câncer, é um momento difícil, mas as pessoas sabem que ela vai estar, né, sendo bem acolhida, mas a gente quer sempre as pessoas entre nós, né? Claro. Então ontem foi o dia eu estive lá em Planaltina, e também dei um abraço na família, nos amigos. Amigos era um número muito grande, porque ela era uma pessoa muito querida também. E pelo reconhecimento, pela história que ela dedicou também a todo o Distrito Federal. É isso. Joel, tem mais pergunta aqui. Manda lá. O pessoal está chegando. Nós estamos com tempo aí. Deixa eu só... tem a questão também aqui, fazer primeiro a pergunta aqui do nosso Jean Pablo, como a gente falou, que ele o nosso diretor que está nos Estados Unidos e acompanhando. Aí ele está perguntando aqui o seguinte, ô Policarpo: caso você seja eleito, o que você pensa em fazer com a questão da violência, para que a violência no nosso país não avance mais? Qual será seu projeto aí? Porque a gente está vendo que tem cidades aí que estão tomadas pelo crime organizado, né? Principalmente no Nordeste, infelizmente. Aí qual vai ser o seu projeto? O que você vai apresentar para melhorar essa questão da violência no nosso país? Essa questão da segurança é sempre um dos principais problemas que a gente tem, né, que as pessoas apontam. A saúde geralmente é o primeiro lugar, principalmente aqui no Distrito Federal, mas a parte de segurança, a violência, essas preocupações são enormes. Primeiro, eu acho que a gente não enfrenta essa questão da violência sem duas questões, para mim, que são fundamentais. Uma é fazer um pacto nacional para enfrentamento do caso do crime organizado, que não é só do governo federal. Tem que reunir os governadores, prefeitos, principalmente das principais capitais. Sim. Todos são interessados. E fazer um pacto, e eu acho que está na hora de ter um ministério só da segurança para tratar desses assuntos e poder a gente combater o crime organizado. Combate reforçando também as nossas polícias, aperfeiçoando, dando uma melhor remuneração. Tem muitas dificuldades em alguns estados. Aqui mesmo a gente precisa sempre estar atento para reforçar o efetivo, mas também a gente não combate só com a parte da polícia, né? A gente precisa também ter políticas públicas que funcionem para que os nossos jovens, principalmente, terem acesso ao emprego, ao lazer, terem uma vida que ele possa dizer assim: eu tenho um futuro por aqui. Porque o que é que faz hoje? Os jovens estão indo para o crime organizado, porque são chamados e sem perspectiva de vida, muitas vezes, ali ele vai pelo caminho mais fácil. Então a gente precisa ter políticas públicas e precisa, ao mesmo tempo, ter um Estado que funcione. Não pode ter locais que o Estado não entre. Tem que resolver isso. E só resolve com um pacto nacional. Nenhum governo federal resolve sozinho. Tem que ter a participação dos governadores, dos municípios. Eu quero fazer esse debate, mas a gente fazer, né, eu não sou nenhum especialista em segurança, mas a gente sabe que tem que juntar todos os setores que entendem e ter uma postura que realmente queira fazer. A gente sabe que também tem o crime organizado, muitas vezes, dentro da política.
no próprio Congresso Nacional, a gente sabe que tem setores já, tem os lobbies, tem seus braços, tem braços dentro do judiciário. Isso a gente precisa... Infelizmente. Isso a gente precisa quebrar e ter um Estado que possa chegar em cada local e que organize e que diga, aqui sou eu que mando. É eu que mando, certo. E dentro disso que você falou, dentro ainda dessa área, a gente tem um problema muito sério na Asa Norte, né? Impressionante como é que as coisas se desorganizou na Asa Norte. O policiamento estão dedicando as operações especiais lá. E a Asa Norte era um lugar tranquilo. A gente precisa, assim, ter uma preocupação. O Distrito Federal cresceu muito e vou chamar a atenção para a questão da região do entorno. Então, a gente precisa juntar o governo federal, juntar o governo do Distrito Federal e o governo do Estado de Goiás, né? Para fazer um planejamento sobre a região do entorno. A região do entorno não pode ser uma região que fique do nem, né? Nem o DF cuida, nem o Goiás cuida, e cada um fica a ver com muitas dificuldades. Tem um problema do transporte, muita gente trabalha aqui no Distrito Federal, mas melhorou até um pouco a questão da saúde no entorno. Eu mesmo, quando fui parlamentar, eu coloquei vários recursos para a região do entorno, entendendo que os recursos iam ajudar lá, iam melhorar a questão da saúde aqui, porque... Aquela coisa que você falou no começo de descentralizar. Né? E isso é necessário. Então, a gente tem que ter uma preocupação com o desenvolvimento econômico dessa região, né, propiciar que a gente tenha emprego na cidade, descentralizar. Não pode estar trazendo tudo para a região do plano piloto, que aí termina tendo essas questões localizadas, vai incorporando ali. Então, a gente precisa pensar, sabe? Colocar, às vezes, um pouco acima das nossas divergências políticas, que tem um governando do outro. Na hora de sentar, pensar no povo, precisa fazer o planejamento e executar de forma conjunta. Muito bom, muito bom. Tinha outra pergunta? Você falou? Na verdade, tem aqui o nosso amigo, grande Alcione, que é o prefeito do... Alcione da Águas do Claras. IAPI, Guaraparque, Guaraparque, São Bernardo. São Bernardo. Desculpa. Bernardo Sayão. Falando nisso, Policarpo, eu não sei você e o Joel, aquela pista que fizeram lá ficou sensacional. A gente falando em obra, aquela duplicação. E eu passei por lá essa semana, estão fazendo uma paralela, não sei se vai ser uma ciclovia ou para caminhada. Você falou da acessibilidade aí para os idosos. Meus pais, por exemplo, fazem caminhada todos os dias. Um percurso novo ali será legal, hein? Porque você passa ali em cima daquele córrego. Eu sei que vai ter um trânsito muito grande de carros ali, mas ficou muito bom aquela parte ali. Falando da ferroviária. Daquela ali que vai pro Bandeirante, né? Daqui do Guará pro Bandeirante. Melhorou. Vai ter uma ciclovia luxuosa ali. Sim, aí falando aqui, o Alcione, ele está até convidando também para o arraial que vai ter da Prefeitura do Guaraparque, dia 7 e 8 de agosto, todo mundo convidado. Já quero ir, hein? Na Prefeitura, eu também, forró. Eu gosto de arraial, hoje eu tenho vários, eu quero ir nesse aí. Já me manda o convite aí, Rony. Eu vou mandar agora. Faça o convite que eu já vou estar na minha agenda e estarei lá. Aí ele até mandou um áudio aqui, vamos escutar, ele mandou, mas mandou um também que é mais longo, explicando, mas eu acho que o áudio dele, eu acho que vai explicar o que vai acontecer, que vai ter um novo desvio ali no Guaraparque, para o pessoal que está aí escutando a gente que mora no Guaraparque, fique sabendo, ou quem passa por ali, que vai ter um novo desvio. Vamos escutar aqui o que o Alcione tem a nos dizer. Uma coisa que eu queria que se passasse aí, cara, é o desvio a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira vai ter um desvio agora novo lá no Guaraparque, que vai fechar a rua da Prefeitura. Aí os moradores têm que passar por cima. Eu vou te passar aí a reportagem e o desenho, se possível. Na hora que você falar, colocar no YouTube, vou te mostrar aí agora. Beleza, o Alcione ainda não mandou o desenho, a gente... Desculpa, não, mas tudo bem, a gente está esperando e depois passa para o pessoal, né? Tá, você está vendo, Policarpo, esse programa é comunitário mesmo. Você tem o líder comunitário reclamando as situações. Hoje tem a questão da festa julina, como você falou, tem muita lá, da Q2 vai ter uma também. E tem a do Guaraparque também, muita coisa rodando. Vou passar lá na Q2, viu? A lista dela também. Claro. Nosso prefeito lá, o Pequito, né? Esse friozinho vai ter um quentão lá, um chocolate quente, como que vai ser, né? Passar lá. A festa é boa, fui lá, né, do ano passado. Pega agasalho, porque a noite vai fazer frio. Essa noite passada fez ontem frio. A gente tava em Planaltina ontem à noite, tava um frio. Terrível.
Mas é isso. É um prazer enorme receber aqui você. A gente se a gente fosse continuar conversando, ia levar o dia inteiro. A conversa tá boa. Mas foi muito bom. Eu queria te agradecer a sua família, lembrar a Socorro, a família é muito importante, seu filho, sua filha, e que Deus abençoe esse caminho, que não é fácil, essa é uma luta incrível, e desejamos para você todo o sucesso do mundo, tá bom? Bom, obrigado. Agora eu vou me despedir do Jorge, do Rony. Isso, fica à vontade. Você e dos ouvintes. E agradecer muito. Eu acho que as rádios comunitárias, né, elas vivem a cidade, estão muito próximas ali, debatendo os assuntos, tem muita utilidade pública, né? Então, quando vocês passam aí uma questão dessa, né, para as pessoas também, né, se orientarem, ajudarem as pessoas, eu acho que tem esse papel. E vocês estão de parabéns, me colocar aqui à disposição de vocês. Espero voltar mais vezes. E também, a partir do próximo ano, voltar como deputado federal. É isso aí. E dizer assim para vocês, boa sorte, meu amigo. Obrigado. Eu faço as coisas com muito amor, com muita fé em Deus, né? Minha formação é toda cristã, né? Minha formação, eu nasci na Assembleia de Deus, então tenho uma formação toda evangélica. Respeito todas as religiões, vou em todas as igrejas, participo sempre, porque a gente tem que fazer as coisas com muito amor, com muita tolerância e com muito respeito às diferenças. Então é dessa forma que a gente quer caminhar, e agradecer a Deus, e que vocês tenham um bom fim de semana aí também. Maravilha. Estamos encerrando o programa Agora Vivo. Esse vídeo vai circular aí pela cidade para mandar para várias pessoas. E é isso. Aqui é um local de diálogo, de apresentar cada uma suas propostas, e a gente vai evoluir. É assim que a gente evolui. Vamos em frente e a gente vai discutir isso aí. E todos os candidatos, eu já falei que vários candidatos ainda vão vir aqui, já vieram, e a gente vai nessa trilha até as eleições. Gente, muito obrigado. Programa Guará Vivo. Tamo junto. E lembrando que tem Rua de Lazer na semana que vem. Já estou avisando logo que na semana que vem tem Rua de Lazer. Aí sim. Eu quero ir lá, viu? Deixa eu te dar uma sugestão. Depois traz para discutir um pouco até a saúde. Tem a nossa pré-candidata, nossa Fátima Rola. Aqui do Guará, da UBS ali do Guará 1. Traz ela depois também para bater um papo com vocês. Tá falado. Tá joia? É isso aí. Gente, tamo junto. Programa Guará Vivo. Valeu, fui! Guará FM 98,1. É nossa, é daqui. Às vezes no silêncio da noite